Liturgia do dia 7 de junho de 2023, quarta-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, tomado de grande tristeza, pus-me a suspirar e a chorar. E depois comecei a rezar entre gemidos. Senhor, Tu és justo, e justas são todas as Tuas obras. Todos os Teus caminhos são misericórdia e verdade, e és Tu quem julga o mundo. Agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim, e não me castigues por causa de meus pecados, de minhas transgressões ou de meus pais que pecaram diante de Ti. Porque não obedecemos aos Teus preceitos, entregaste-nos à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e fizeste de nós assunto de provérbios, alvo de zombaria e de injúria entre todas as nações, entre as quais nos dispersaste. Agora, porém, vejo que são verdadeiros os teus numerosos julgamentos, quando me tratas segundo os meus pecados e os pecados de meus pais, pois não cumprimos teus mandamentos nem caminhamos na verdade diante de ti. Trata-me, pois, como te aprouver. Ordena que seja retomado de mim o meu espírito, para que eu desapareça da face da terra e me transforme em terra. Para mim, é melhor morrer do que viver, pois tenho ouvido injúrias caluniosas e sinto em mim profunda tristeza. Senhor, ordena que eu seja libertado desta angústia. Deixa-me ir para a morada eterna e não afaste, Senhor, de mim a Tua face. Para mim é preferível morrer a ver tão grande angústia em minha vida, ouvindo ainda tais injúrias. Naquele mesmo dia, Sara, filha de Raguel, que morava em Ecbátana, na Média, teve também de ouvir injúrias de uma das escravas de seu pai. Ela fora dada em casamento a 7 homens, mas o perverso demônio Asmodeu havia-os matado antes de estarem com ela como esposa. A escrava disse-lhe: És tu que sufocas teus maridos. Já foste dada a 7 homens, e de nenhum até agora tiveste proveito. Por que nos espancas por terem morrido os teus maridos? Vai-te embora com eles, e jamais vejamos filho ou filha nascidos de ti. Naquele dia Sara ficou com a alma cheia de tristeza e pôs-se a chorar, e subiu ao aposento de seu pai, no andar superior, com a intenção de se enforcar. Mas pensando melhor, disse consigo mesma: Não quero que venham injuriar a meu pai e dizer-lhe: Tinhas uma filha muito querida, e ela enforcou-se por causa de suas desgraças. Assim eu faria baixar à sepultura a velhice amargurada de meu pai. É melhor para mim, em vez de me enforcar, pedir ao Senhor que me faça morrer, para não mais ouvir injúrias em minha vida. No mesmo instante, estendendo as mãos em direção à janela, fez esta oração: Tu és bendito, Deus de misericórdia, e é bendito eternamente o teu nome. Na mesma hora, a prece dos dois foi ouvida perante a glória de Deus, e Rafael foi enviado para curar a ambos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 24. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Em vós confio, que eu não seja envergonhado e triunfem sobre mim os inimigos. Não se envergonha quem em vós põe a esperança, mas sim quem nega por um nada a sua fé. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza,
porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. O Senhor é piedade e retidão. Reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto o justo Tobite sofria em Nínive e invocava o Senhor, em Ecbátana, Sara, filha de Raguel, provada com a morte sucessiva dos seus 7 maridos, ultrapassa a tentação do suicídio e invoca confiadamente o Senhor. As orações de Tobite e de Sara são muito belas. A oração de Tobite é a prece de um homem banhado em lágrimas e desencorajado, que não enxerga futuro à sua frente, mas que se coloca diante de Deus, na sua verdade, porque continua a acreditar na justiça, na misericórdia e na lealdade do Senhor. Na sua aflição, pede a Deus a única coisa que ainda lhe parece possível: a morte. Também Elias fez esse mesmo pedido, mas Deus é capaz de ir mais além daquilo que os homens lhe pedem. Por isso não dá a Tobite a morte, mas a vida. Para Deus não há becos sem saída. A Deus tudo é possível. A oração de Sara é o grito de uma mulher desesperada e insultada, com uma vida sem futuro, mas também ela não se deixa dominar pelo desespero. Diante do Senhor, banhada em lágrimas, pede para ser libertada da sua desgraça, daquela espécie de maldição que fez com que os 7 maridos com quem casou tivessem morrido logo na noite de núpcias. Ao contrário de Tobite, não pede a morte, mas a libertação. As orações de Tobite e de Sara, apesar do aparente desespero, deixam transparecer fé, humildade e conformidade com a vontade de Deus. Deus corresponde aos seus pedidos, enviando o seu anjo para os socorrer. Tudo acaba bem, mas nem sempre Deus responde deste modo. Muitos santos fizeram experiência do silêncio de Deus.
experiência semelhante à de Jesus na cruz. Com respeito ao Evangelho, os saduceus, frios e calculistas querem desfazer-se de Jesus, que consideram um homem perigoso, mas não perdem a calma. Limitam-se a procurar submeter Jesus ao ridículo diante do povo, ridicularizando as suas ideias sobre a ressurreição. Jesus aproveita para apresentar corretamente o sentido da vida além da morte. No tempo de Jesus eram várias as posições diante do tema da ressurreição. Os saduceus negavam-na, os rabinos fariseus afirmavam-na, mas com uma certa liberdade interpretativa. Ressuscitariam só os justos, ou só os judeus, ou todos os homens. Os ressuscitados voltariam à sua corporalidade original, incluindo as enfermidades. Os helenistas pagãos, influentes, quando Marcos escreve o seu evangelho, preferiam falar da imortalidade do espírito, capaz de sobreviver por si mesmo ao corpo e de se libertar da prisão. Jesus responde a todos, pondo no centro a verdade do amor de Deus. Se Deus ama o homem, não pode abandoná-lo ao poder da morte, mas há de uni-lo a si, fonte de vida, tornando-o imortal. Como será a vida além túmulo? Para Jesus será uma vida que escapa aos esquemas do mundo presente. Será divina, eterna, comparável à dos anjos, de tal modo que o matrimônio e a reprodução serão supérfluos. Não será um prolongamento desta vida, mas uma existência nova, resultante de uma misteriosa transformação, fruto da fidelidade do Eterno, que envolverá o homem todo, e não só o espírito. Provavelmente já todos nós fizemos experiências semelhantes às de Tobit e de Sara. Todos já nos encontramos em situações de grande sofrimento, quase nos limites do que julgamos possível sofrer, sem perdermos a cabeça, sem nos desesperarmos. Mas talvez nem sempre tivemos reações semelhantes às de Tobit e de Sara. Muitas vezes vivemos o sofrimento como algo que nos envolve e sufoca. Então reagimos como peixes fora d'água ou lançados na areia da praia. Gritamos, fazemos perguntas, exigimos respostas. Procuramos saídas buscando distrações, calmantes, acusando presumíveis culpados da situação. Se nos lembramos de Deus, é para o interrogar, talvez mesmo para o acusar e exigir remédio, uma solução. Tobit e Sara comportam-se de modo diferente. Observemo-los para aprendermos com eles. Ambos rezam, ambos se abrem a Deus, porque ambos se reconhecem criaturas limitadas e cheias de carências. Dirigem-se a Deus em primeiro lugar, não para narrar os sofrimentos, mas para o bendizerem, para o adorarem, para manifestarem o espanto pela sua grandeza e justiça. Afirmam a esperança e a confiança que os animam diante do Senhor. Confessam os seus pecados, sabem que Deus tem um coração grande, que é o Deus da vida. Na sua oração não pensam só em si mesmos, mas têm em conta o drama do seu povo exilado. Que belo exemplo para nós, que tantas vezes nos fechamos nos nossos problemas, esquecendo ou não dando a devida atenção aos dos outros. A oração angustiada de Tobit faz-nos compreender o verdadeiro sentido do Evangelho. Faz-nos compreender que a fonte da ressurreição é a oração de Jesus. A ressurreição não é um fenômeno material, um corpo que volta à vida. É um evento de ordem espiritual. Para alcançar a ressurreição, Jesus transformou a sua morte pela oração. A sua ressurreição é fruto da sua paixão, e não o resultado de um qualquer automatismo. Como Tobit e Sara, Jesus mergulhou no sofrimento e na própria morte. O seu coração sentiu fortemente a angústia, levando-o a afundar-se na tristeza. A minha alma está triste até a morte. Na angústia, rezava mais intensamente, e o suor tornou-se-lhe como gotas de sangue que banhavam a terra. Teve de transformar a angústia e a própria morte pela oração, pela união ao Pai.
Teve de lutar na oração para que o caminho da morte se transformasse em caminho de ressurreição e de vida. Jesus lutou contra a morte, não revoltando-se, mas transformando-a em sacrifício, em oferta, em abertura ao Espírito Santo, em ato de obediência filial ao Pai, sabendo que ele poderia transformar a morte em passagem para a vida. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ouvi-nos, ó Deus, nosso Salvador, e ajudai-nos a praticar neste dia as obras da justiça e da verdade, para que, vivendo sempre como filhos da luz, demos testemunho de vós diante dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.